de não pagar o piso da educação, que aumentou em janeiro, ele está devendo esse valor para os professores, para o pessoal da educação. Falta de recurso não é, porque o Fundeb arrecadou 29% além do previsto. Fundo de participação do município, 96%. Então está bem próximo do que está previsto. Aqui está o problema, saúde. Saúde arrecadou receita de 233% além do previsto. Ou seja, mais de 133% além do que estava previsto. E o que está acontecendo com isso? Essa arrecadação, super receita, não vem para o município. Ela passa pela Secretaria de Saúde, mas vai direto para os hospitais. Que hospitais? Basicamente Santa Casa, basicamente Hospital Sagrada Família. E aqui está o problema, Luizão. A saúde em Araguari, 70% dela, do dinheiro dela, está em hospitais. Certo. E apenas 16% está aplicado em prevenção, seja no posto de saúde, no atendimento ali próximo à população. Atenção básica. Atenção básica. Certo. Então, esse é um problema, porque a atenção básica ela é muito mais importante do que o hospital. O hospital é o último grau, ou seja, a pessoa... Agora, a atenção básica, a vacinação, a prevenção, o acompanhamento, né? A pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem problema cardíaco, o acompanhamento é mais importante do que ter o hospital lá, no caso da emergência, no último caso. Então, a gente precisa repensar isso. Mas foi uma política adotada. Qual que é a política adotada? Favorecer, e agora nós, não sei se vocês estão acompanhando, mas a quantidade de carro, de veículo, de saúde da região aqui em Araguari virou uma coisa gigantesca. Santa Casa, veículos de fora das cidades. Esse dinheiro, esse atendimento nos hospitais, o pagamento é feito fundo a fundo. Ou seja, ele passa pela Secretaria de Saúde, pelo fundo da Secretaria de Saúde, mas o problema não é um dinheiro para a saúde de Araguari, é um dinheiro que inflaciona a receita, mas ele não pode ser utilizado pela Prefeitura ou pela Secretaria de Saúde. Isso é um problema. E isso vai causar outros problemas, e a gente vai chegar lá no ponto. Essa inflação da receita da saúde está ocasionando problema, por exemplo, no 12º da Câmara de Vereadores, que vai receber uma fortuna esse ano, né? Porque o cálculo é feito sobre a receita do ano passado. Nós temos um problema em relação ao limite prudencial da folha de pagamento. Nós vamos colocar isso porque essa inflação da receita acaba mascarando o problema da quantidade da despesa com o pessoal, viu? Ou seja, quando você coloca o cálculo, parece que Araguari está bem na fita em relação ao pagamento pessoal. Quando você tira esse recurso que não é da prefeitura, aí a gente vê que isso é um problema, porque na verdade nós estamos no limite prudencial, ou seja, está gastando muito com o pessoal, principalmente cargos de confiança, e vai faltar dinheiro para pagar o custeio e pior, para investimento em Araguari. Isso é importante dizer, Luiz, porque nós estamos com um problema. Em relação à transferência de capital, foi 136%, portanto, acima. Alienação de bens, leilão de carro antigo e tal, foram 372%. Quando você vende terreno, enfim, né? E operação de crédito, aqui um problema. Operação de crédito foi 26%. Nós precisamos saber que operação de crédito são essas, né? Porque nós vamos chegar lá e vamos entender que Araguari pagou 700 mil reais de juros no ano passado. Então, a gente precisa saber que operação de crédito é essa e também para onde foi pago esse juro, em relação a quem que está pagando esse juro. Então, essas questões básicas ou centrais da receita, né? Então, nós vamos ver quais os problemas, então, em relação à receita.
o fato de 200 milhões de reais da saúde inflar a receita geral da prefeitura cria dois problemas. Primeiro, o cálculo em relação ao pessoal, que é a prefeitura, inclusive lá tem um problema na prestação de contas. Numa planilha fala que o gasto com o pessoal foi 35,75%. Em outra planilha da prefeitura fala em 37%. É uma diferença pequena, mas é uma diferença. Então tem algum problema aí. Esse número de limite com o pessoal com folha de pagamento de 37%, ele é fictício. Porque, na verdade, se você retirar os 200 milhões, que é esse dinheiro que passa pela Secretaria de Saúde, mas vai direto para os hospitais, quando você retira esse e faz o mesmo cálculo, você chega a 53% com o pessoal. O limite da lei de responsabilidade fiscal é 54%. Então, você está criando uma fantasia, né? Nós estamos vivendo o mundo da fantasia na Prefeitura de Araguari. Então, fica em 53% o valor real, ou seja, a relação pessoal com a verdadeira receita do município. E a outra questão que a gente está falando é o juro, que é esse juro que nós pagamos no ano de 2025, de 700 mil reais, com detalhes, sabendo que 300 mil reais foi só no último quadrimestre, né? Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 300 mil reais de juro. A gente precisa saber disso. E em relação essas operações de crédito, nós precisamos saber qual a função delas e o que aconteceu. Porque senão a gente vai, lá na prestação de contas, você não consegue identificar prontamente tudo o que aconteceu de forma pormenorizada. Então é importante que no final a gente vai dar sugestões aqui aos vereadores para investigar isso. Vamos